Oi, oi! Vou falar sobre o meu relato de transtorno bipolar e também como foi a minha crise de mania. Eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar afetivo do tipo 1, que é o tipo que prevalece mais os sintomas de euforia e mania e menos os de depressão, apesar de eu ter tido também episódios depressivos, mas a mania foi o que ficou mais forte para mim e o que me marcou mais e o que foi pior para mim. Então eu tive sintomas muito pesados. Eu fiz já um outro vídeo falando sobre os principais sintomas, mas depois eu percebi que faltou mencionar coisas que muitas vezes as pessoas não falam também, ficam presas mais nessa questão da parte de ouvir vozes, né? E acabam não relatando esses outros sintomas. Então eu acabei me lembrando e vou contar um pouquinho aqui como foi novamente. Eu tive a minha crise de mania, minha primeira crise, há 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. E eu ouvi vozes, eu tive delírios, tive um surto psicótico. Como eu mencionei até nesse outro vídeo, né? A questão das vozes ali, ela foi horrível pra mim, foi a pior parte, assim, porque as vozes, elas estavam sempre dizendo como eu era ruim, incapaz, sempre falando sobre inseguranças minhas e me colocando muito pra baixo. E eu não conseguia sair na rua, né? Eu tinha muita questão com perseguição. Eu achava que todas as pessoas estavam me perseguindo, que elas queriam fazer algum mal pra mim, que elas estavam armadas ou que elas de fato queriam consolidar algum crime, alguma coisa contra mim. Eu tinha muito medo, eu precisava estar sempre acompanhada. E até das minhas pessoas próximas a mim, eu achava que também estavam confabulando e que queriam fazer algo contra mim. E aí eu percebi também nesse outro vídeo que eu gravei com relatos das pessoas que comentaram que os sintomas, né, claro, eles são parecidos para todo mundo, mas até o que as vozes dizem acabaram sendo parecidas. Então as pessoas também sentiam que as vozes falavam as mesmas coisas, as mesmas questões de preocupação, né, de segurança, também questão de saúde. Eu achava que eu tinha diversos problemas ali com saúde também. Então, acaba sendo, acredito que parecido, né, para a maioria das pessoas. É, parecia que eu estava num teatro, era tudo muito armado, todas as pessoas eram atores, estavam todos atuando contra mim, queriam me fazer algum mal mesmo, como eu falei. Mas para além dessa parte de vozes e delírios, eu tive outras coisas também, sintomas muito ruins que me marcaram muito, como formigamento, tive formigamento no corpo todo, assim, eu senti uma queimação, como se fosse a minha pele inteira parece que queimava, como se fosse um comichão, assim mesmo. E aí eu precisava colocar lenços, toalhas molhadas e geladas o dia inteiro no corpo. O dia inteiro eu precisava, porque parecia que algo ia sair da minha pele, era uma sensação muito agoniante. Além disso, não conseguia, né, ver TV, ler, enfim, fazer nada, porque até mesmo vendo um programa de TV parecia que tudo era orquestrado contra mim. Então parecia que o apresentador estava falando comigo, diretamente comigo. E como a química do teu cérebro ela tá desbalanceada, realmente o cérebro projeta de uma forma como que se o que a gente ouvisse e visse fosse verdade. Então, de fato, eu acreditava que na TV estavam falando comigo. Quando eu parava para ler alguma coisa, eu lia coisas contra mim, porque a química do meu cérebro estava desregulada e fazia com que eu lesse, interpretasse as coisas completamente de forma errônea, assim. Além disso, eu tinha bastante dismorfia também. Quando eu me olhava no espelho, eu emagreci muito, porque antes disso eu tive um episódio depressivo, então eu emagreci bastante na época. Mas cada vez que eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, parecia que não era eu. Eu sentia como se eu estivesse crescendo, como se eu tivesse uns 2 metros de altura e muito magra, afinando e crescendo. E mas quando eu tirava foto, essa sensação um pouco ela mudava e voltava um pouco ao normal. Isso até foi uma coisa que me perguntaram no outro vídeo. Se gravar e fazer uma foto, eu olhava ali e me reconhecia um pouco, nem que fosse por 1 minuto, segundos de novo, e pensava, ah tá, sou eu ainda estou no meu corpo.
mas durante diversos momentos parecia como se aquele corpo não fosse meu. Eu fiquei sem dormir muito tempo também, eu não tenho nem noção exata de quanto tempo eu fiquei sem dormir. Eu imagino que uns 15 dias, mas eu perdi completamente a noção da realidade, né? Eu rompi com a realidade de uma forma que eu não conseguia fazer nada sozinha. Então, a minha família cuidava de mim, minha família me dava medicação, e aí eu não tenho noção de quanto tempo eles ficaram fazendo esse cuidado até que a minha consciência e a minha sanidade começasse a voltar de novo. Mas eu sei que eu fiquei muito tempo sem dormir. E vale lembrar também que eu tive o estágio 4, né, do transtorno, que é o estágio mais grave. Por isso que eu acabei ouvindo vozes e tendo todos os delírios e tudo mais. Mas tem pessoas que têm o nível 1 e 2 da doença que não chegam a ouvir vozes, né? Tem também a chamada hipomania, que é uma forma mais leve, assim, mais branda da doença. Eu tive também um episódio de hipomania alguns anos depois, que foi mais leve também, e aí eu não cheguei a ouvir vozes, mas igual tem sintomas muito ruins e parecidos, assim, né, de uma mesma forma, porque tá dentro ali do transtorno bipolar. Também uma outra coisa que eu notei e que eu acredito que diversas pessoas passaram é a questão com a espiritualidade. Acho que a espiritualidade ela fica muito aflorada nesse período e parece, quando a gente está no meio da crise de mania, que tem algo divino, tem algo espiritual nos chamando, que tem alguma relação com o divino, que Deus ou algo assim está nos chamando, que é uma missão, que é algo que a gente tem que fazer porque a gente acredita que é algo divino que está nos direcionando a fazer isso. E sem entrar no mérito de religião, de crenças, enfim, mas é algo que se manifesta na doença mesmo. E eu fui levada a psiquiatra, né, logo quando eu tive a crise, mas eu também fui levada à igreja. Então isso me confundiu bastante a cabeça no momento, porque a minha cabeça estava completamente desregulada, então as coisas que eu ouvia na igreja também foram nesse mesmo sentido da minha química estar desregulada, e eu achava que eram coisas todas contra mim, toda numa encenação contra mim, e ficava muito me perguntando, isso é divino, isso não é, eu tenho que fazer isso, eu estou em pecado, Deus está contra mim, isso é uma punição, o que está acontecendo? Porque na verdade é que eu não sabia, né? Nem sabia o que era a doença antes. Só quando a gente passa que a gente descobre na pele como é viver isso, assim. Então a gente acaba se questionando o que está acontecendo comigo, o que tem dentro da minha cabeça, porque eu sentia que parecia que tinha algo dentro da minha cabeça me manipulando. Tanto que eu comecei a falar no início da doença também, eu falava para as pessoas que eu estava com um tumor no cérebro, porque eu achava que tinha algo assim nesse sentido, que estava manipulando o meu comportamento, porque é difícil explicar, a gente não consegue explicar e não consegue entender, e não consegue se entender e, né, enfim, explicar para as outras pessoas. Algo que me pega ainda até hoje muito também é que tem coisas que eu não sei se foi um delírio, se não foi, se aconteceu ou não aconteceu. E acredito que isso é um resquício que fica na vida também de todo mundo que passa. Porque até hoje, às vezes, alguém fala alguma coisa comigo, ouço alguma conversa, e eu fico me perguntando, será que foi um delírio? Será que falaram isso mesmo? Será que eu tô louca? Então, por ter rompido com a realidade, é muito difícil hoje ainda. Eu me questiono muito ainda, mesmo sabendo que eu estou sã, né, que eu estou estabilizada, é difícil saber o que é real, o que não foi, e o que aconteceu na época, o que é real, o que não foi. Eu não sei. Esses dias falando com uma amiga minha, ela me falou uma coisa que eu fiquei muito chocada, porque ela falou que eu chorava copiosamente 24 horas por dia. Ela me ajudou muito no processo, me auxiliou. E eu simplesmente não me lembro de chorar. Eu não me lembro, tem essas outras coisas que eu lembro, mas eu não me lembro desse choro. E ela falou que não era um choro normal, era tipo um choro desesperador, que eu chorava muito o dia inteiro. Isso me deixou tão abalada, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, porque 10 anos depois que a gente entrou, claro que a gente fala da doença, né, várias vezes, assim, do transtorno e tal, mas alguns detalhes até hoje não,
sei lá, não é questionado, não se entra no assunto, mas por algum acaso entrou nesse assunto. E eu fiquei muito chocada, porque eu não me lembro de chorar. Então, é realmente muito difícil ter passado por isso, né? E quem tem familiar que passa por isso também, eu entendo que é muito difícil. Alguns pais e mães me escreveram com o coração apertado, falando que os filhos estão em clínica ou estão passando por isso em algum momento. E eu sei o quão difícil é. Mas eu queria de alguma forma também trazer um conforto, porque vai passar. É uma fase muito difícil, mas tem que fazer o tratamento direitinho, tomar a medicação, não abandonar a medicação, que vai se estabilizar e vai passar assim. Então eu desejo força também para se você está passando por isso ou tem um familiar, que as coisas elas vão se estabilizar. Eu sei quão difícil é, mas vai se estabilizar. E eu posso fazer um vídeo também respondendo as principais dúvidas. Eu vou deixar linkado aqui também o vídeo da parte 1, onde eu falei também bastante sobre essa minha primeira crise, como foi. Mas eu posso gravar vídeo esclarecendo as dúvidas que vocês mandaram por comentários lá também. Mais coisas que quiserem saber, podem perguntar aqui. Quais medicamentos que eu tomo também, sobre meus tratamentos, enfim, as coisas. Agora eu já voltei também à minha rotina, eu trabalho normalmente, consegui voltar ao normal, né, na minha vida, ter uma vida comum, normal. Mas eu queria falar também, convidar a se inscreverem no canal, né, deixar um like, comentário que me ajuda, mas também a assistir meus outros vídeos, porque além da minha saúde mental, além do meu diagnóstico, eu sou uma pessoa e eu não sou só um diagnóstico, eu não sou só uma pessoa com transtorno bipolar, então eu gravo vídeos aqui de outras coisas, rotinas, cuidados com a casa, comigo, enfim, trabalho. E eu quero sempre continuar falando sobre saúde mental, porque é um pilar muito importante da minha vida, um dos mais importantes. Saúde mental é muito importante para mim, mas eu não sou resumida a só um diagnóstico, como eu falei. Então, o meu canal ele não é sobre só transtorno mental, né? Então, eu convido também a assistirem os outros vídeos e, se gostarem, ficarem aqui pelo canal para ver também a Suelen, quem ela é, além dessa doença. Obrigada por assistir.